Fala pessoal, estamos aqui hoje com a ilustre presença de Otávio Gomes, que aceitou o nosso convite de bate-pronto. Mas antes da gente dar sequência no nosso 9º episódio aqui do Cantado de Pedreiro, vou pedir para o nosso ilustre Lilo dizer onde nós estamos, Lilo. Estamos no YouTube, Spotify e Instagram Cantado de Pedreiro e no Carvão Mall. Curtam, por favor, né? É agora isso aí, compartilha, curte, manda pra todo mundo, né? Ativa o sininho. Ativa o sininho, é isso aí. É isso aí, gente. Bom, estamos aqui então com o Otávio e eu queria pedir, Otávio, para você falar para nossa audiência um pouquinho de você, da sua carreira como arquiteto. O primeiro arquiteto na nossa bancada, é uma honra tê-lo aqui como parceiro da G1, né? Amigo pessoal meu. Por favor, começa aí, fala um pouquinho de você e da sua trajetória aí. Beleza. Tudo bem, pessoal? Como é que vai? Meu nome é Otávio Gomes e antes de mais nada queria, dar as boas-vindas a todo mundo que está assistindo e mandar um abraço e um beijo para as minhas meninas lá no escritório que falaram que... Eu falei assim, hoje eu não vou porque eu vou gravar podcast, então elas falaram assim, só não aceitamos se você não der um salve pra gente. Então, Isa, Laura, um beijo pra vocês. Cuida direitinho aí, por favor. Top. O Otávio, quem que é o Otávio? O Otávio é uma figura interessante que surgiu, não vem de uma família de arquitetos, tampouco de construtores, exceto um tio, que eu vou mandar um beijo pra ele, tio Mário, lá do Rio Grande do Sul. Minha família toda é gaúcha. Só nós estamos aqui no Paraná. Minha família toda é gaúcha, então estamos aqui há mais de 30 anos, 30 e tantos anos. E que time você torce? Sou gremista. Saber a camiseta, tá honrando. Na verdade, esse azul aqui é para passar serenidade, aquela coisa toda que eu sou. Ah, tá. Eu tô brincando. E, enfim, esse meu tio, ele... Antigamente, os engenheiros, eles projetavam bastante, né? Tanto que a evolução da engenharia, da arquitetura no Brasil, ela é um pouco dúbia, porque fala-se que as primeiras construções feitas no Brasil foram pelos engenheiros militares, né? Então, para você ter uma ideia, depois nós vamos chegar lá, mas o tipo de obra que eu faço, as pessoas confundem facilmente eu com um engenheiro. E meu avô, por exemplo, até hoje acha que eu sou engenheiro, porque arquiteto não faz projeto de grande escala, por exemplo, né? Então, deixa eu puxar um pouco mais para cá. Esse menino é lindo. Eu comecei a conhecer, então, o trabalho desse meu tio, e não vai tirar sarro, eu sentava no colo dele, eu era uma criança, e na prancheta, né? E a gente, eu via aquelas reguinhas com um vasinho sanitário, com coisa, puta, eu quero isso pra mim. E minha mãe disse que muito antes disso eu passava na frente da Yoshi, lá na Avenida Maringá, e eu dizia que eu ia construir um prédio daquele jeito quando eu fosse mais velho, né? Quantos anos você tinha, Otávio? Eu tinha, sei lá, uns 4, 5 anos, nem sei. Mas, enfim, o que importa é que minha família, ninguém é da área da construção. E só esse meu tio, que inclusive, viu, tio Mário, até hoje a gente não fez nenhuma parceria, né? Só pra te lembrar. Aí, beleza. Depois então, da minha adolescência, resolvi ingressar na faculdade, fiz Unifil. Depois de uma andada, vamos dizer assim, eu terminei o ensino médio, fui dar uma andada pelo Brasil, por conta mesmo, passei por Rio de Janeiro e foi bem legal. E voltei, então, comecei a fazer a faculdade. Sempre fui um aluno, na época da escola, um aluno mediano. Aquele aluno que participava muito até demais, sabe? Sim. E daí eu entrei na faculdade, continuei participando, mas aí mudou um pouco o foco, porque eu acho que eu entrei naquilo que eu queria realmente fazer, né? E fui indo, fazendo bastante amizade, fazendo bastante bagunça e, ao mesmo tempo, estagiando desde o segundo semestre da faculdade, né?
E sempre buscando, cavucando, tentando entender como que as coisas funcionavam, passando por todas as áreas. Eu comecei num estágio super simples, que era fazer casas populares para a Prefeitura de Londrina. De repente já estava no escritório de arquitetura fazendo casas. De repente tive oportunidade, inclusive com o nosso amigo Renato Tilápia. Renato Tilápia, um abraço. Um abraço pro Tila. Gente fina pra caramba. Fiz estágio na construtora dele, gerenciando, ajudando, né, na verdade, sendo o responsável técnico ali pela obra, vamos falar assim, né. Muito bem. Aí tive um período de alguns meses nos Estados Unidos, onde tive a oportunidade de conhecer, enfim, os métodos construtivos locais. Moramos lá em prédios de 4 andares de madeira, né, feito em wood frame. Aí eu falei, cara, esse tipo de coisa não tem no Brasil, né? Então começou a se formar o senso crítico, certo? E foi quando eu voltei para o Brasil, aí eu encontrei Jesus, conheci minha esposa, e comecei a focar mais nessa parte técnica. Com essa viagem eu vim com o conceito BIM, que não existia. Nós estamos falando em 2008, 2009, né? Então, inclusive a gente falou disso daí no podcast do Evandro, NFT, né? do CEO da Bravo lá. Ele falou da implantação do BIM e tal, deu explicado nisso. Cara, o BIM é um negócio que vai ser implementado por muitos e muitos anos ainda. Sim. É um negócio que está engatinhando, né? Sim. Então, comecei com essa vibe, já entrei então num estágio um pouco mais técnico do ponto de vista construtivo, que daí no Espanholo Arquitetos, né, que faz aí prédios para Yoshi, enfim, outros. Eu participei de projetos de praça de pedágio, por exemplo. Aqueles pedágios de São Paulo, que a via rápida é pela esquerda, inclusive eu participei de alguns projetos desses, sabe? Então, foi bem legal. E eu nunca tive muita aptidão por fazer projeto de interiores, casas, em resumo, né? Apartamentos, decoração, nunca tive muita aptidão para isso. E eu acabei migrando naturalmente para essa área mais bruta, né? Num primeiro momento, que eu falo, indústrias. Né? Saí do Espanholo, então eu me tornei parceiro de um arquiteto aqui na cidade, que ele estava já numa... Sabe aquele gráfico de quando o profissional atinge um determinado estágio e ele entra numa estagnação? Eu entrei para dar um plus ali, sabe? E fiquei uns 4 anos com ele. Ali eu consegui fazer um bom network. E dessa parceria surgiu o primeiro projeto, vamos falar de grande proporção, build-to-suit de Londrina, que foi a Vitur. Ah, legal. A Vitur lá no final da Saúl Kind. A Vitur é uma multinacional alemã que fabrica componentes para elevadores. E foi muito legal, porque era uma concorrência. E surgiu a ideia na quinta-feira. E só foi possível isso por causa do BIM, inclusive. E falaram, a gente tem a oportunidade de participar e de ganhar essa concorrência, só que a apresentação é terça-feira de manhã. Nossa. Cara, eu virei. Eu nunca virei uma noite na faculdade. O pessoal fala assim, porque é arquitetura, que tortura. Não. Essa eu não tinha Hoje, eu acordo 4 da manhã para trabalhar, velho. Eu comentava com o pessoal que você é meio psicopata. A hora que você falou desse negócio de quinta-feira pra entregar a terça, eu falei, cara, do jeito que o Otávio gosta, né? Meu desafio. E é legal. E é legal. E pau, né? Então, assim, cara, e fomos na correria sábado, domingo. No sábado, inclusive, o pessoal foi no escritório, resolveram mexer numa modulação de pilares e tudo mais, coisa bem técnica mesmo, sabe? E chegou um ponto que da segunda para terça-feira eu consegui pôr para renderizar vídeo, cara. Eu fiz o projeto com vídeo, caramba, para apresentar para a alemãozada. E era umas 5 da manhã da terça-feira. Eu falei, cara, eu vou tomar um banho porque a reunião é 10 da manhã. 10 da manhã. E eu deixei renderizando o vídeo, na época ainda não tinha essas tecnologias. Demorava pra caramba. Nossa.
Fui para casa, tomei um banhão, eu falei para minha funcionária, eu falei, ó, tô indo deitar, né? E me acorda 9h30, 9 horas, uma coisa assim, porque daí dava tempo de eu levantar correndão, chegar no escritório, dar uma editadinha básica no vídeo e ir pra reunião. Cara, eu acordo com o meu celular tocando 10 para as 10. Perdeu a hora. A minha funcionária falou assim, eu achei que você estava super cansado, que você não ia poder acordar, não sei o que. Eu falei, pelo amor de Jesus. Cara, Quis deixar você dormir um pouquinho troquei, mais. Eu tava trocando no elevador, cara. Cheguei no escritório, já vi que tinha terminado de renderizar, eu só puxei o meu CPU. Era um CPU gigantesco, com uma placa de vídeo absurda, pesado. Eu arranquei ele da tomada, coloquei debaixo do braço e pau pra apresentação. Cheguei lá, não tinha nem cabo, não tinha nada, os caras saíram correndo desesperados. E nisso o povo fazendo sala. Olha que trupé. Apresentamos, eu não apresentei vídeo, mas eu fiz um walkthrough, que é você pegar esses softwares que a gente tem hoje, que é renderização por GPU, como se fosse um game, sabe? E comecei a andar com isso pela obra, fechamos a obra. Uma obra de 12.500 metros quadrados. Caramba. Então isso nós estamos falando em 2013. Nessa época aí você atuava mais com projeto. Ou executava a obra já também? Cara, hoje você executa mais? Nós vamos chegar aí, mas basicamente eu sou um consultor hoje e tenho um escritório que desenvolve projetos. Em alguns casos eu executo, certo? Mas eu acho que daí nós vamos entrar mais para frente, eu acho que nesse assunto, que o project, no termo literal, é a concepção de uma arquitetura do início até a entrega das chaves. Certo. Diz-se até, que aí nós estamos falando de BIM, que até questão de operação, manutenção, faz parte do project. Uhum. O que a gente faz hoje no Brasil? Basicamente, building design. É o desenho do prédio. Né? Então, eu acho que a boa arquitetura, e nós vamos chegar lá, é a arquitetura que é concebida, executada por quem concebeu. Aí sim a gente tem uma arquitetura de boa qualidade. E só para contextualizar o pessoal que está assistindo a gente, sobre BIM, uma forma bem simplista, né? É uma integração de projetos, né? É fazer os projetos se conversarem, né? Porque antigamente os projetos eram feitos em 2D, né? Que era AutoCAD, fazia um projeto arquitetônico, aí fazia o elétrico, fazia tudo separado. E chegava na obra para compatibilizar era um problema, né? Exato. Então o BIM veio para ajudar nisso, né? E já fazer tudo em 3D, então você consegue até visualizar ali nas paredes, né? Onde vai passar cada item. Faz tudo, né? É uma forma bem simplista. O público de casa, que não entende nada de construção. Isso aqui é um copo, certo? Para eu desenhar esse copo, eu teria que fazer ele em planta, olhando de cima, olhando de frente, tal, fazer uma coisa. O BIM é uma prototipagem. Eu vou criar isso aqui dentro do meu computador antes de qualquer outro desenho técnico. Aí depois, como uma ressonância magnética, eu venho fatiando ele, fazendo coisa. Então, é um protótipo. O que é BIM? Building Information Modeling. O que muda no BIM para um processo tradicional é a informação. Ou seja, eu vou clicar nisso aqui e eu vou saber que é um vidro, que ele tem um brilho, né? Com a cor tal, enfim. Enfim, é isso aí. Então, BIM é isso, é uma prototipagem, né? Nossa, se eu for falar de BIM aqui, a gente tem que fazer outro podcast. Vamos fazer, é uma ideia. Nossa Senhora. Enfim, eu falando do BIM, eu tenho matéria de mestrado em BIM na Unicamp com a Regina Ruschel, que ela, inclusive, na época, fazia feedbacks para a Autodesk, para você ter uma ideia. A minha professora da Unicamp que me deu aula. Então, o BIM ele está presente na minha vida. Hoje, inclusive, estou conversando, nós estamos estudando a possibilidade de fechar com um laboratório italiano para o próximo ano a gente trabalhar em BIM nesse software italiano. Então é bem que interessante. massa. Interessante. Bom, já aproveitando aí, você está dando spoiler do futuro, mas fala um pouquinho pra gente, Otávio, do seu passado aí, recente
Otávio Gomes Arquitetos Associados. Isso aí. Né? Então, alguns projetos que você já fez, eu sei de alguns, né? E eu acho que tem muita coisa legal aí que você já desenvolveu. Eu acho massa passar para a galera aí. Bom, então vamos lá. Dessa sociedade que eu tinha no passado, que foi uma parceria e depois virou sociedade, houve um rompimento. E desse rompimento, eu tive um amigo que virou sócio. Hoje ele não é mais meu sócio por questões simplesmente técnicas, até de questões de clientes mesmo, sabe? Sim. Que a gente precisou fazer uma divisão estratégica, né? Sim. Que é o Luigi. Luigi, eu te amo. Meu amigão mesmo, de verdade. E a gente começou, né, com a Guazelli Gomes Arquitetos, na época era o nome, e nós fazíamos, sobretudo, projeto para o Cicobi. Foi um dos primeiros grandes clientes nossos, né? Cicobi, por exemplo, ele é uma área corporativa, né? É um projeto corporativo, ele deixou de ser indústria. Aí vocês perguntam, o cara estava falando de indústria até agora e agora falou de corporativo, como pode isso? É simples. Dentro da indústria, você tem que ter escritórios, você tem que ter áreas operacionais dentro. E a gente se obrigou a ir para essa área de escritórios, que daí é uma área de arquitetura muito técnica, na qual você tem que entender como a iluminação vai impactar no colaborador, o quanto que uma cadeira ergonomicamente correta auxilia, melhora a postura do seu colaborador, que faz com que você não tenha problemas, o empregador não tenha problemas até trabalhistas, por Sim. conta de posições incorretas no momento de trabalho. Enfim, uma porrada de coisa, acústica, enfim, ar-condicionado, você coloca 300 pessoas dentro de uma sala com um ar que não tem renovação de ar, começa a diminuir taxa de oxigênio, começa a gerar sonolência nas pessoas, cai produtividade. Então, a gente entrou e fomos obrigados a criar... Opa, bati no microfone. Fomos obrigados a pegar parte do nosso efetivo, do escritório, parte dos nossos arquitetos, estagiários, enfim, e ver a aptidão deles dentro e ver quem ia mais para a parte bruta e quem ia mais para a parte corporativa. Daí, através de, claro, muito network, surgiu o Cicobi na nossa vida. O Cicobi, na época, era norte do Paraná. Uhum. Depois, no decorrer do tempo, passou a ser Cicobi Ouro Verde. Nós entramos lá eles tinham, acho que, 10 ou 12 agências. Quando eu saí, em 31 de dezembro de 2019, nós tínhamos já, acho que, perto de 50 PAs, que eles chamavam de pontos de atendimento. Então, todas essas agências nós fizemos, inclusive a unidade administrativa do Cicobi, que é no edifício Júlio Fugante, algum Fugante, tem vários Fugantes lá no centro, né? Eu não me lembro agora de cabeça qual que é o Fugante, mas é um dos Fugantes, um dos mais antigos. Participamos de 3 exposições agropecuárias na exposição de Londrina. Um dos nossos projetos, teve até inclusive um prêmio simbólico de um dos melhores estandes com cunho ecológico do Brasil naquele ano, acho que foi em 2016. Legal, só para entender, quando você fala que participaram da exposição, montando os estandes? Montando tanto Cicobi. Do Cicobi, ainda na linha do Cicobi. Tudo legal. dentro do Cicobi. Legal. Entendeu? Então, aquele da Higienópolis foi depois. O da Higienópolis já é uma outra cooperativa, já não é mais o Ouro Verde. Entendi. Tá? Aí entra já a cisão do nosso escritório, que daí eu passei a atender um Cicobi do estado de São Paulo. Né? E lá eu também entrei com uns PA, que daí já mudou um pouco a estratégia dentro do próprio Cicobi, eles passaram a chamar de agência. Uhum. Aí eu acho que eles estavam no 12, 13, eu devo ter feito umas de 15 a 20, não sei agora de cabeça quantos Cicobi nós fizemos, inclusive a unidade administrativa deles também, lá no estado de São Paulo. E agora estamos em desenvolvimento da unidade administrativa do Cicobi Servidores em Vitória, no Espírito Santo.
Então, Que massa, tá, cara. nesse momento está sendo feito lá um projetão bem legal, pertinho da Terceira Ponte, em Vitória, para quem não conhece lá. Cidade tesão, cara. Que massa. Vitória é um Rio de Janeiro top, muito mais seguro, muito mais linda, cidade maravilhosa, com pessoas muito legais, com, sabe, meu, o café dos caras lá é fora da base. É fora da base. A cidade Legal. é muito legal. Então, nós estamos falando aí de Cicobi, mas aí, cara, eu não vou me estender tanto assim em todos Sim. os outros projetos, Mas tem Hashimitsu, né? Tem a Rolemar. Fizemos projeto para o Hashimitsu, fizemos dois projetos em Presidente Prudente, fizemos... Tem um case em Curitiba, Hashimitsu de Curitiba, que ficou é um muito baita legal. case, né? Que foi retrofit lá, né? Era uma casa antigona. Na verdade, a gente pode dizer que todos os Hashimitsus são retrofits, né? Porque você acaba pegando uma construção simplória, né? Ou é uma casa que não tinha nada a ver, e aí você converte aquilo em algum negócio. Aí entra toda a parte técnica do arquiteto, de você pegar e estudar insolação, estudar fachada, ir caminhando pela rua, sabe? E ver qual que é a melhor posição, qual é o fluxo da rua. Porque muitas vezes, cara, as pessoas compram imóveis, mas elas não se dão conta. O que elas estão comprando? Você está entendendo? Por isso que é importante você, aí que está nos assistindo, quando você for inventar de comprar alguma coisa, vá procurar pessoas decentes. Pessoas que saibam o que estão fazendo, pessoas que entendam de fluxo, que entendam de mercado, porque às vezes você está fazendo uma compra mediana e com o dinheiro que você está fazendo você poderia estar comprando coisa bem melhor em outras posições, em lugares estrategicamente posicionados na cidade, entende? E esse é o tipo de serviço que a gente faz, às vezes. Sim. Né? Só vou abrir um parênteses. Eu tenho um cliente, vou falar de um cliente meu que eu amo eles, todos eles. Chama-se Nippon Flex, em Maringá. Um fabricante excepcional de colchões medicinais. Eu fiz projeto para eles em Manaus, em Fortaleza, em Vitória do Espírito Santo, Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Enfim, meu, Brasilzão adentro. A gente fez muitas filiais para eles. São pessoas excepcionais. E o presidente da Nippon Flex, um dia, num caso específico, ele pediu para fazer um projeto. Eu fiz metade do projeto só. Ele tinha me dito que teria comprado um terreno. E ele não comprou. Ele esperou fazer o estudo e ele viu que aquele terreno não servia para o que ele queria. E ele me pagou o projeto integral. Eu falei, você não vai fazer um negócio desse. Ele falou assim, Otávio, deixa eu explicar uma coisa para você. O projeto é a coisa mais barata de uma obra. Se eu tivesse comprado esse terreno, eu teria colocado 1 milhão e não sei quanto, na época, o terreno, e não me atenderia. Olha só, né, cara? E eu poderia, às vezes... Então, o teu projeto, sei lá, 20 conto, 15 conto, 30 contos de projeto, Sim. me fez rever e eu acabei não comprando o terreno. Então, o projeto é barato. Então, às vezes, você vai pegar e vai contratar um profissional da área da imobiliária, um arquiteto que seja um arquiteto mais técnico, que vai te dar uma consultoria em cima de alguma coisa. Depois nós vamos falar de cases de indústrias que a gente chega para fazer um projeto e você vai ver, você fala assim, cara, eu não vou fazer esse projeto não, vocês vão ter que voltar lá do começo e fazer tarefa de casa, que tem problema, fluxograma nessa empresa, mas enfim. Nossa, me perdi agora. A gente estava falando Vixe. Projeto barato. Projeto barato, beleza. Então você que está em casa, voltamos. Cortou? Voltou. Você que está em casa, se você acha que o projeto, que a assessoria é uma coisa barata, saiba que às vezes você comprar errado pode ser muito mais caro do que isso. Você tem que ser assertivo. Hoje no mercado, o mercado não dá chance para você errar. Não dá, cara. Não dá. E isso daí é um negócio que faz pensar mesmo, porque já tivemos em algumas situações
inclusive aí falando da parceria G1 e Otávio, né? Onde nós levamos você antes para dar um palpite, falar, cara, dá para fazer, como que faz, vai gastar muito, vamos pensar junto para a gente entender se o investidor comprando aquele imóvel, fazendo a devida reforma para adaptar ele para uma nova locação, entendendo a rentabilidade daquela locação, vai entregar um resultado satisfatório, embasado no que ele vai ter que fazer no cunho de arquitetura, né? Vai. Então tá. Aí o investidor compra com muito mais segurança. Sim. Porque afinal de contas, cara, isso que você está falando tem muita aderência com a nossa cultura, que é melhorar a vida das pessoas. E se a gente não faz isso, você tá piorando a vida do cara. Igual a situação desse cara, o proprietário lá, desse cara da Nippon Flex, né? O presidente que você Presidente da Nippon Flex. o presidente da Nippon Flex, às vezes ele às vezes numa assessoria errada ali, imobiliária, ele comprava aquele terreno, né? Oportunidade, tal. Mas se não está alinhado com o arquiteto, né? Ou, de repente, com o engenheiro também junto, ou com uma equipe que está fazendo uma análise prévia daquilo, o cara joga dinheiro fora. E é por isso que é barato. Exato. Por isso que o projeto é barato. Porque só o que ele gastaria ali para registrar, às vezes, um terreno desse, só o registro do terreno, né, entre TBI e tudo mais, que a gente sabe que, dependendo do estado, é bem mais alto ainda, o cara ia morrer com bem mais alto do que o valor do projeto, né, cara? E às vezes nem ia ter um negócio no final bem feito ali, né, do jeito que ele precisava. Sim. Eu vou contar um caso aqui, um caso bem legal. Uma vez, eu não vou falar nem quem, nem onde, porque pode ser que pegue mal. Mas vamos lá. O meu cliente, então, adquiriu 5 terrenos próximo a uma praia badalada de Santa Catarina, mas não era para finalidade de lazer, né? Uhum. Era uma finalidade comercial. Comercial. Beleza? Ele precisava de uma determinada metragem, tal. Comprou o terreno. Só que comprou assim, sei lá que jeito, não sei quem foi que comprou para ele, tinha... O cliente, às vezes, ele tem pessoas que façam para ele. E daí tem alguns casos, até porque a gente mora no Brasil, né? Os caras têm um jeitinho brasileiro, essas coisas todas, enfim, a gente depois acabou descobrindo coisas bem pesadas. Mas, enfim, vamos lá. Ele comprou, então, esses 5 terrenos e mandou matrícula para mim e falou, Otávio, tá aqui o terreno, mete um projeto aí. Eu falei, opa, é nóis. Cara, aí eu começava a ver. De frente a rua tal, vira 90 graus não sei que jeito e tal, com uma vala. Eu falei, caceta, deixa eu ver. Cara, eu não conseguia montar aquilo. Eu pegava os terrenos, os números, eu olhava no Maps e a quadra era reta, velho. E o negócio não encaixava. Eu peguei terreno por terreno, na escala, no escalímetro, cortei papel e tentava encaixar e o negócio não encaixava. Eu peguei meu carro e fui para litoral de Santa Catarina, não vou falar a cidade. Cheguei lá, procurei com quem eu falava, me indicaram a Secretaria do Meio Ambiente para verificar alguns casos. Então fui falar com a Secretaria do Meio Ambiente, depois a Secretaria do Planejamento. Cheguei na Secretaria do Meio Ambiente, enquanto o cara chamava o secretário, porque quando a gente mexe com projetos grandes assim, a gente ultrapassa algumas etapas. A gente já vai falar com o secretário, já vai uma esfera um pouco mais alta. Você liga antes, fala que você está indo, senão você perde viagem. Cheguei lá, cara, aí enquanto eu aguardava, o cara falou assim, onde é esse terreno aí? Eu falei, na rua tal. Ele, o que você vai fazer lá? Eu falei, é X, né? Não vou falar também porque vai denunciar quem é. Ele falou assim, cara, vou te mostrar umas fotos aqui, vem cá. Aí ele abriu o computador. Aí ele mostrou uma foto com um barco e umas pessoas em cima de uma barcaça. Essa aqui é a tua rua lá. Cara, o bagulho dava enchente, dava uns 2 metros d'água na rua. Caraca. Né? Falei, Virgem Maria. Né? O que eu vou fazer? Não. Calma lá. Aí chegou o secretário, falou, isso aí você não está encaixando porque é simples, escuta só.
passava uma vala. Aquele litoral, né, e tal. Então a chuva que chove lá na serra, escoa e vem, e vai cair no Rio X, passa aqui. A gente tubulou, agora tá tudo certo. Eu falei assim, tá, beleza, então tá tudo certo, tá tudo certo. Fui falar com o secretário de planejamento. Cara, o secretário de planejamento dava de dedo na cara do secretário do meio ambiente. Falava assim, ó, projeto secretário do saneamento. Porque vocês tubularam aquilo lá, vocês fizeram cagada, não sei o que e tal. Eu falei, gente, vou sair daqui. A passou dentro do terreno. Não, era uma vala. A vala é de domínio público. Se você tem dois ou três terrenos de um lado e você tem 2 terrenos do outro e tem uma vala no meio, você não consegue unificar nunca. Nunca. Porque ela não tem confrontação um terreno com o outro. Aí, meu... Ele teve que fazer a doação para o município dessa parte do terreno. Não. Já existia. Isso tá no loteamento. Foi comprado um terreno totalmente irregular. Um terreno que não entra um com o outro. Você tá entendendo? Então, uma má compra... Sabe o que aconteceu com o terreno? Tá até hoje lá para vender. Sabe de quando eu tô falando isso? 2015. Nossa, olha só, cara. Tá? Uma compra errada. Uma compra errada. Que de repente Cara, é cenário só de pedir as matrículas e tal. Otávio, dá uma olhadinha nisso aqui, cara. O que eu quero fazer é isso. Uhum. Pô, mas assim, chegou para fazer. mim, já tinha sido comprado. Sim, entendeu? exato. Então, assim, claro, nós vamos sanar o problema da humanidade? Talvez às vezes não. Mas, cara, a gente consegue, com certeza, identificar muitos problemas. Porque a gente sabe, tem algumas coisas que não são, vamos falar assim, previsíveis, né? É o caso lá posso agora citar porque não tem nada a ver comigo. Praia Brava. Sabe-se que Praia Brava tinha lote com 3, 4 donos. 3, 4 escrituras para o único terreno. Né? Então, assim, é uma coisa que foge um pouco das nossas alçadas. Então, chegou um documento. Você tem o documento na mão. Aí chegou outro cara, mas esse terreno é meu, estou construindo. Mas, não, peraí. Então, aí é um problema. Aí é um problema institucional da cidade, do município, que daí a gente não consegue resolver isso. Sim. Né? Mas é raro. É bem raro. Agora, aproveitando isso aí, Otávio, que você está falando, né? De às vezes situações que acontecem, né? O que você consideraria o maior desafio no teu segmento? Cara, vamos lá. Não tem cerveja aqui nesse lugar não? Já é que hora já? Vamos lá. Quase, que esse assunto... junta esse horário, esse assunto, né? A gente tem que descarregar um pouco as energias. Gente, qual é o maior desafio da construção, da arquitetura, eu acho que talvez do século? São vários, mas eu vou frisar alguns. Mão de obra. Completamente escassa. Hoje, quem tem equipe é rei. Quem tem pessoas que lutam dia a dia, que não medem esforços, que não é mimizeiro. Mimizeiro é um negócio né, é atualíssimo, né? Tem uma geração aí que vai morrer daqui a uns tempos que eu não sei quem vai substituir. Eu tô sendo sincero. É verdade. Eu tô sendo sincero. Gente, que tipo de profissionais nós estamos criando? Eu tô falando para as universidades agora. Eu tô falando para os escritórios de engenharia, de arquitetura, de advocacia. Que tipo de estagiário que vocês estão colocando no mercado? Vocês, profissionais, vocês aguentam a borrachada? O mundo não é uma série, não é um mar de rosas. O problema é que hoje as pessoas elas não passam por dificuldades durante a adolescência, infância, entende? Tem tudo sempre muito de mão beijada. E a vida ela vai cobrar. A pessoa vai levar um não do namorado, da namorada, do emprego, do patrão. de um patrão. E essa pessoa não tem inteligência emocional para aguentar. Tá?
Tá? Esses dias atrás eu estava conversando com o pessoal e, cara, esse é um problema, acho que o problema mais grave do século é essa questão da pessoa não ter inteligência emocional. Não aguentar a borrachada. Aí o que acontece? Você ia falar, mas só deixa eu finalizar. Existe uma alta carga em cima desses caras que ainda aguentam. Aí o cara pode ser o bom quanto for, ele tá cheio de serviço. Ele não consegue, todo mundo querendo tudo para ontem. Então eu acho que o principal desafio da minha profissão hoje são profissionais qualificados. Eu falei do mimizeiro, mas vai além disso, tá? Vai excesso de benefícios de governo. Porque tem gente que não tem ambição. Tem gente que um pouquinho tá bom. Certo? Então por que o cara vai ficar às vezes lá, vamos falar de servente de pedreiro, vai. Por que o cara vai ficar carregando terra? Ou empurrando uma carriola, ou batendo massa? Se ele vai ganhar a ajuda do governo. Ele faz essa conta. Você está entendendo? Então, a falta de ambição é um outro problema. Isso em todas as áreas. Estou falando aqui, isso aqui tudo que eu estou falando, gente, aplica-se a qualquer profissão. E eu acho que, resumidamente, Otávio, gente, né? Que é o que a gente vem falando. Mão de obra é gente, são pessoas. Material humano. Material humano, cara. E isso daí é tudo, é toda profissão. Aqui na G1 a gente tem muito... a gente tem a felicidade de poder pegar o profissional, muitas vezes, que não é do mercado, né? Que ele entra e a gente treina, lapida, né? Cria e mostra como é que é a realidade e tal, porque se você for buscar, também é difícil, cara. Então, mas assim, no final do dia, eu acho que gostei da tua resposta, cara, porque ela não se aplica só à arquitetura, se aplica a todos os empresários. Eu acho que isso é uma dor de todos, né, cara, que é gente. Isso não só empresários, isso qualquer pessoa, porque hoje para você achar, às vezes, uma pessoa para fazer uma faxina na tua casa já é difícil, entendeu? Né? Então, isso aí tá cada vez mais escasso, né? Pessoas, gente. Para mim, o resumo é isso, material humano, isso que você falou. Quando você tem isso, você consegue, igual você fez aqui hoje, no começo do podcast, você mandou um abraço pro teu time lá e tal. Cara, isso tem um peso, né, no mercado, a gente sabe. Porque, pô, você tá aqui, elas estão segurando a bronca lá, mas elas têm o teu reconhecimento, né, cara? Sim. Então, assim, eu acho que isso daí faz toda a diferença. No final do dia, se você tiver time, você até falou aqui, eu até anotei, né? Quem tem time, quem tem equipe, hoje é rei, né? E não só no segmento da arquitetura, da construção civil, todo, cara. Porque é muito difícil você engajar pessoas, de você trazer junto, né? Justamente por causa disso. Geração mimimi, um monte de coisas, né? A gente tem que matar um leão por dia, tem conta para pagar, e se você não tiver um espírito de liderança muito forte, cara, você não consegue arrastar. Não vem junto. Fora a escassez. Né? Lógico. Fora a escassez. E mais um detalhe. Comprometimento. Tá? Que eu mais vejo? Pessoas que não fazem além daquilo que foram contratadas. Eu não estou falando aqui para você pegar e sair fazendo coisa que não é para você fazer, não. Mas muitas vezes, você está numa obra, você está, sei lá, em algum outro lugar, e a pessoa ela é paga para fazer aquilo. Se não tiver bonitinho do jeito que ele tem, com uma bandejinha com café, entendeu? Com uma cartinha de boas-vindas, o cara não vai fazer o serviço porque ele não foi pago para passar uma vassoura antes. Ele foi chegar e instalar um piso, por exemplo, ou, sei lá, colocar uma bancada de granito e tem um balde de massa corrida que é só ele pegar e puxar pro lado. Ele não faz isso. Não fui pago para fazer isso. Cara, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu falei do stand de 2016 da exposição de Londrina. Nós fizemos uma construção muito legal. Uma construção que todo mundo passava lá e falava assim, vai dar errado. E eu sou o primeiro cara que, se eu acredito na minha ideia, eu vou até o fim. Eu falo, galera, vai dar certo. Isso aconteceu em N situações minhas, inclusive no Hashimitsu, em Presidente Prudente. Falei, vamos fazer um móvel de OSB betumado, passar betume no OSB,
que é uma madeira extrema, o pessoal usa para fazer tapume. Né? Eu vi numa aplicação, nas viagens, graças a Deus a gente tem a oportunidade de fazer viagens internacionais, verificar o que se faz lá fora, e eu vi, e eu achei que o aspecto do OSB, que para quem não conhece, é aquele compensado todo cheio de lâminas, com um betume que dá uma pretejada, ele dá um aspecto de cesta de vime para pães, então dá aquela sensação de coisa artesanal. Vamos fazer isso. Cara, bati no peito, falei, bora fazer. O que aconteceu? Chega os caras na pré-inauguração e vê aquele troço. Eles achavam que eram os caixotes que estavam protegendo os móveis. Eu falei, não, gente, esse é um móvel. Os caras falaram, não, pelo amor de Deus, isso aqui é horrível demais. Eu falei, pessoal, aguenta as pontas. Essa obra está virada num saci. Você olhando um negócio rústico dentro de um negócio bagunçado é uma porcaria. Espera. Tô falando isso pra você, Nilo. Nilo do Hashimitsu. Você lembra disso aí, né? Ó, aqui nós. Eu falo isso, mas eu gosto muito de você. Mas nesse dia aí, você teve que torcer e falar assim, deu certo. O que aconteceu? Veio a inauguração. E ninguém tinha engolido muito. Na inauguração, cara, a atração foi o móvel de USB. Todo mundo queria saber o que era aquilo. Tá lá até hoje. O Alexandre, que hoje é proprietário da loja lá, vou mandar para você, Alexandre, aí você comenta aí no YouTube. Fala aí se não é o ponto máximo aí da sua loja. Ele e a árvorezinha cortada a laser, mas o móvel de USB betumado. Então é um negócio que você tem que bater. Cara, e vou te falar, por mais que você tenha convicção que aquilo vai funcionar, é tanta gente falando que não, que você fica apreensivo. Você começa já a falar, será? Meu, será que eu tô louco? Será que eu tô louco? Muito bem, voltei lá na exposição 2016. Cara, o povo da exposição falando, não vai ficar pronto a tempo. Os caras passando caminhão-pipa, lavando um dia antes da inauguração. E os caras metendo serra, cortando madeira de reflorestamento, viu, gente? A gente fez um stand que era neutralizado carbono em 2016. Aí, cara, o que aconteceu? Eu olhei para uma das chefes, né, da organização da exposição, falei assim, olha, eu não saio daqui sem essa rua tá limpa. Falei para ela. Fiquei até... a gente fez uns banquinhos de papelão. Foi animal. Aquele stand um dos projetos que está no meu coração. Aí eu já estava com segurança, todos os outros stands montados. 11 horas da noite, todo mundo saindo, o pessoal tirando foto. Todo mundo ficou super feliz com o resultado. Se abraçaram. Teve uns até que choraram, porque quando você vê uma situação que parece que não vai dar certo, e você vê o resultado, é emocionante. E a pressão também, né, Otávio? É emocionante. A pressão, né, cara? Muito bem. Cansado, velho. Mas com dor nas costas, dor nas pernas, dor em tudo. Eu peguei minha mochilinha, coloquei nas costas e tô saindo. A hora que eu saio do stand, eu olho a rua cheia de pó de serra. Aí, não. Aí eu parei assim, ó. Eu parei, olhei pro segurança. O segurança olhou pra minha cara e falou assim... Você prometeu. O cara era grande ou não? Não. O segurança era do Cicobi. Ah, tá. O segurança era do Cicobi. Cara, peguei uma vassourinha. Nem foi limpar, cara. É isso aí. Saí 2h30 da manhã do Parque Ney Braga, com muita gratidão. E eu não fui pago para fazer aquilo. Eu tenho, inclusive, no meu Instagram, depois eu vou falar o arromba, eu tenho lá alguns stories que às vezes eu falo assim, é mais um da série, não fui pago, mas faço porque gosto. Que massa, velho. Que massa, é isso aí. Não sou pago para fazer isso, mas faço porque gosto. É isso aí. É esse o diferencial. E voltando à tua pergunta inicial, essa é a maior dificuldade que eu acho na minha profissão hoje. E todas as outras. Todas as outras, cara. Otávio, a gente acho que já está caminhando mais para o final aqui. Eu queria fazer 2 perguntas em uma aqui.
De um engenheiro para um arquiteto, como que você vê um engenheiro? Você vê como um concorrente, como... Né, eu escutava muito na faculdade, o pessoal falava que o arquiteto desenha, mas não pensa em quem calcula depois, né? Mas como que você vê o engenheiro, né, no seu mercado de trabalho? E se você tem preferência por algum tipo de projeto, né, seja logístico, galpão, que tipo de projeto você tem preferência? E mais uma aí adicional que você comentou com a gente, que viajou bastante e tal, lá fora é muito utilizado steel frame, wood frame. Por que esse tipo de tecnologia não é aplicado aqui no Brasil hoje? Como que você vê isso? Tá, vamos lá. Primeira coisa, o time de futebol, ele tem o goleiro, tem o atacante, tem o lateral, tem o técnico. Eu vejo o engenheiro como um parceiro de trabalho. Puro e simples. O engenheiro, ele vai complementar aquilo que o arquiteto não sabe. O arquiteto vai complementar aquilo que o engenheiro não sabe. E daí eu vou te falar que não é só engenheiro e arquiteto, é o mestre de obras, é o carpinteiro, é o encanador. São todos parte de um grande time. Então, para mim, o engenheiro nada mais, nada menos é que uma peça indispensável dentro de uma concepção e de um projeto. Lembra que quando eu digo projeto, é a linha do tempo toda, desde a concepção até a entrega. Puro e simples. Então, eu não sou nada sem engenheiro. Engenheiro não é nada sem mim. Se fosse assim, as profissões seriam uma única. Certo? Puro e simples. Questão de... Por que lá fora, wood frame, steel frame e outras construções até mais tecnológicas do que essas são aplicadas no Brasil? Não. Por uma questão cultural. Voltamos lá quando eu falei que fomos colonizados e as primeiras obras surgiram dos engenheiros militares. As primeiras obras projetadas no Brasil foram os fortes militares. E os fortes eram construídos de pedra, blocos de rocha mesmo, e depois vieram os tijolos. Então, se você não tem uma parede, de fato, dura, você não se sente seguro. Por uma questão cultural. Por que uma questão cultural? Porque no Japão as pessoas têm parede de papel de seda. Porque lá tem muito terremoto, né? Te pergunto, quantas vezes você saiu derrubando parede de gesso acartonado por aí? Nunca. Não, a não ser se você fosse lá no programa do Faustão, lembra da Olimpíadas do Faustão? Que o povo saia derrubando parede? E daí tinha os bichos pegando a galera. Lembrei do Serginho Malandro também, daquelas portas dos desesperados, aquilo lá era também aquilo. Então é cultura, puramente cultural. Tanto é que se você pegar, você que está assistindo a gente, tem um vídeo no YouTube que mostra a resistência. Daí você coloca lá qual é a resistência de uma parede de steel frame. E mostra o cara marretando uma parede. Uma parede tradicional de steel frame, que é composta do aço, OSB e a placa cimentícia ou gesso, alguma coisa. Cara, o cara dá marretada, mas dá uma marretada e não derruba. Se fosse uma parede de alvenaria, teria derrubado com 1/10 de força que o cara fez. Você tá entendendo? Sim. Então é cultura. Cultura. Acho que um pouco de custo também. E aquela coisa, mas será que é vendável? Será que não é? Então é questão de conceito. Muitas vezes o próprio cliente, né, quer comprar o tijolo, né? Ele tem um pouquinho de segurança a mais, né? E mão de obra também, né? Porque você falou que é cultural, as pessoas não estão acostumadas a fazer esses tipos de obras, no caso, né? Então imagina uma empresa, vamos fazer o wood frame agora em Londrina. Quem vai fazer? Quem sabe fazer com perfeição? É difícil, realmente. A questão de mão de obra. Bom, a mão de obra ela está escassa em qualquer segmento, inclusive na alvenaria, tá, gente? Mas, pensando por esse lado, sim. Mas eu dou valor, eu como um arquiteto, eu dou valor na obra montada e não na obra construída. Eu acho que você consegue muito mais qualidade, você consegue muito mais efetividade naquilo que você está fazendo, controle de gastos, redução de desperdício em obra, uma série de coisas. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, fiz uma obra, me arrependo, não sei o que e tal.
Eu acabei de fazer minha casa também, passei por perrengues porque acabei fazendo, você vê, o espeto de casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu tive que cair na alvenaria por questões de custo. Eu fiz até o orçamento na época do steel frame, eu comecei a construir no começo da pandemia, o aço explodiu e ficou inviável. Você está entendendo? Então, assim, tem certas coisas que a gente também faz parte do crime. É verdade. Entendeu? E, Otávio, ficou uma pergunta pendente ou não? Acho que não. Acho que não. Tá. A questão aí do spoiler pra gente do próximo ano, você comentou aqui nos bastidores que vinha novidade aí na sua empresa. Então conta pra galera, pra gente já ir pra Ilustre Cantada, que eu tô ansioso pra ver sua cantada. A gente tem feito parcerias, então, com algumas empresas, uma delas é a Heineken. A gente, se tudo der certo, aí nós já estamos fazendo alguns projetos para eles, mas vamos entrar com bastante efetividade no próximo ano, né? Fazendo os tailor-mades, né? Então, pegando, o que é o tailor-made? É pegar bares, casas noturnas, eventos e poder caracterizar com alguma marca, né? Baseado na concepção, no conceito daquela marca para aquele bar. Então, essa aqui é a nossa bola da vez para o ano que vem. Estamos nos reestruturando e até inclusive na questão tributária, tudo isso tem que ser bem estudado para que você consiga fazer a coisa fazer sentido, né? Quando legal, você vai estruturar. Legal. Baita nome forte, hein? Você quase não gosta de cerveja, né? Eu não gosto. Não gosto. Mas eu me considero um cara muito feliz pelos amigos que eu faço, nos relacionamentos que eu tenho, nas obras. Cada obra é um aprendizado. O arquiteto, ele entra dentro da empresa, ele entende os problemas de processo, ele entende o fluxo. Então, eu digo que hoje não tem mais reduziu bastante os coaches, né? Eu poderia dizer que, não digo coach, mas eu poderia dizer que eu sou quase um consultor hoje por osmose, por tudo que você acaba aprendendo de todas as empresas que você atua, problemáticas, relacionamentos, enfim, é uma coisa muito gratificante. Então, se eu pudesse citar os meus clientes para não ficar ninguém de fora, Rolemar, Nippon Flex, a Heineken, Cicobi, G1, Igor Carvalhal, nosso muso. Ilustre, né? Igor Carvalhal. Igor. Cara, eu só tenho gratidão para esses caras. Então, é isso aí. E, claro, tudo que vem além disso, me desculpa se eu esqueci o nome de alguém, queria agradecer uma outra coisa também, gratidão, cara. Você tem que ser grato a todo mundo. Eu só cheguei até aqui porque eu tive equipe nessa longa data, eu tive sócios, pessoas excelentes na minha vida, e são pessoas que fizeram a diferença, me fizeram aprender, me fizeram entender, me fizeram passar raiva, eu fiz eles passarem raiva, e hoje eu só sou esse resultado porque eu tive essas pessoas na minha vida, só isso. Top demais. E agora, seguindo aí o rito normal do Cantada de Pedreiro. Deixa o seu arroba também, que ele queria deixar. Deixa o seu arroba antes de dar a cantada. Arromba Otávio Gomes Arquitetos, lá no Instagram. Não sou um cara muito da modinha, tá, gente? Pra quem tá assistindo aí, nunca ouviu falar no cara. Eu sou mesmo mais... low profile. Mais low profile, exato. Mas lá tem um pouco dos nossos trabalhos. Quem quiser trocar uma ideia. Acho que vai ter assunto para outros podcasts. Com certeza. Com certeza. E se não tiver podcast, vai ter o assunto também do mesmo jeito? Vai ter do mesmo jeito. Ou a inauguração da Heineken, né? Do bar da Heineken. Cara, chama a gente. Na verdade, sempre tem eventos aí. Aqui, cara, a correria do dia a dia é um negócio que muitas vezes tem inaugurações que eu não consigo nem eu ir. Você acredita uma coisa dessa? O pessoal lá do Cicobi de São Paulo tá bem puto comigo porque tem muitas agências que eu não consigo ir, cara. Agenda doida. Muito legal. É importante estar aqui. Porque Nossa, conseguimos uma datinha certinha. Nossa, encaixou lindo. Então, antes da cantada, te agradecer, Otávio. Obrigado. Por ter vindo aí, prestigiado o Cantada, né, cara? E
com certeza terão outras oportunidades. E mais uma vez dizer que eu curto muito o teu trabalho e a tua pessoa, cara. Você é um cara alto astral pra caramba, contagiou todo mundo aqui. Isso aí é a tua vibe mesmo. E isso faz a diferença, cara. Faz a diferença no dia a dia, faz a diferença nas reuniões que nós já participamos de tantas, né? E então, quando você faz aquilo que você gosta, né? Eu acho que você falou isso algumas vezes aqui. Eu também amo o que eu faço e isso passa a não ser trabalho, né? Passa a ser prazer, lazer, né? Então é isso aí que a gente faz. E passar a palavra, então você vai olhar nesta câmera aqui para fazer aí sua ilustre cantada de pedreiro. Deixa eu pegar o microfone assim. É para ser tosco, né? Porque cantada de pedreiro é tosco. Bom, deixa eu só contar um caso rapidinho. Uma ex-namorada minha, uma vez, disse que ela passava numa obra pertinho da casa dela e todo dia os pedreiros davam cantada nela. Um dia ela passou, ninguém fez nada, ela voltou, trocou de roupa. Aí, ó, tá vendo, velho? É por isso, cara. Cantada de pedreiro é um negócio que... de qualidade. Lógico que é. Às vezes não gosta, mas gosta, né? Tá ali. Mas é isso aí. Galera, o negócio é o seguinte. Chega pra gata e manda: gata, o teu pai é mecânico? Se ela responder, não, por quê? Porque você é uma graxinha. Muito bom. Valeu. Valeu, Tazo.